do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira e é uma alegria imensa ter a sua companhia para juntos iniciarmos mais uma semana na presença de Deus. A palavra é de João, no capítulo 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos disse isto para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já percebeu que depois de muitos milagres, Jesus pedia silêncio? E quase sempre ele orientava assim: não conte a ninguém. Isso não era por medo da fama, mas era fidelidade ao Evangelho. Ele sabia que a fé, ela não se espalha pelo espetáculo, de que a boa nova, ela não depende de sensações fortes, nem de plateias lotadas. Ela nasce da verdade silenciosa que se instala no coração daquele que crê. E que a fé, ela precisa ser vivida com profundidade e não exibida na superfície, porque não é o barulho que convence, mas a firmeza, a verdade silenciosa de quem permanece fiel. A fé não é show que anuncia o reino, mas a fidelidade de uma vida moldada pela palavra, e é o testemunho diário, simples, oculto dos olhos do mundo, que alcança o coração do outro. A fé cristã ela não se sustenta com performance, ela se enraiza na vida real, quando alguém, tocado pela graça, decide ser sinal de uma presença que não precisa provar nada. E é nesse contexto que Jesus fala do Espírito Santo. Ele não será substituto que impressiona. Ele será uma presença discreta que sustenta. E quando os discípulos se virem sozinhos, quando a ausência pesar, o Espírito estará ali, lembrando, fortalecendo, ensinando, não com ruído, mas com firmeza interior. Não com efeitos, com pirotecnia, mas com fidelidade. O Espírito Santo é o dom que torna possível permanecer, mesmo quando tudo convida à desistência. Evangelizar não é fazer barulho, é deixar que a verdade transforme o próprio interior e depois permitir que essa transformação fale. E ela fala, mesmo no silêncio, ela fala, porque uma vida coerente, ela se torna palavra encarnada. E a igreja, ela não cresce pelo impacto, ela cresce pela verdade. Ela cresce quando alguém vive o Evangelho com profundidade e o outro percebe que ali, naquela pessoa, Deus habita com verdade. Então, queiramos um coração verdadeiro diante de Deus. Não é o impacto, não é a performance, mas a verdade que nos transforma por dentro. As ações, as escolhas, o modo de viver são apenas extensões, ou melhor, apenas uma extensão da verdade que nos transformou. E esta verdade é capaz de chegar ao coração do outro e revelar para ele a sede mais profunda que habita o seu ser, a sede de Deus, a partir do nosso testemunho, da nossa coerência. O Espírito que Jesus envia, ele não molda heróis para o centro do palco. Ele forma testemunhas que aprendem a permanecer mesmo sem aplauso. Ele não inflama os impulsos, mas fortalece as raízes. E quando a fé cria raiz no silêncio da alma, ela começa a sustentar escolhas que ninguém vê, resistências que ninguém aplaude e fidelidades que só Deus percebe, mas que transformam tudo ao redor. Há mais verdade na constância escondida do que em qualquer palavra bendita que impressiona, porque ali o cotidiano sustentado com amor que o Evangelho toma forma. E quando isso acontece, não há necessidade de defender a fé com argumentos, porque ela se tornou visível na maneira como se vive, como se escuta, como se cuida. Evangelizar é permitir que a presença de Deus transborde por dentro, até que toque sem esforço o mundo de fora. Ai, como esse mundo de fora precisa do testemunho cristão, e um testemunho alegre, pleno, íntegro. Que Deus nos abençoe, transforme o nosso coração, para que nós sejamos suas testemunhas. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente jornada, boa semana, paz ao seu coração e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 1433.